A temática do cinema é formada por ciclos. Atualmente estamos vivendo uma grande onda de filmes de super-herói, mas já vivemos uma onda de filmes de faroeste. Porém, desde a criação do cinema, tem uma temática que é completamente perene ao tempo, que são a de filmes medievais. Isso não apenas no cinema, mas também nas séries de TV, na literatura e até mesmo nos quadrinhos. Isso, é claro, se deve à grande fantasia de nomes como Tolkien, como as lendas arturianas, mas claro, todas bebem bastante da nossa realidade, da época em que reis, rainhas, príncipes e condes ditavam o destino do mundo. Uma dessas maiores monarquias, digamos assim, além da francesa, escocesa e até mesmo russa, é a monarquia inglesa, a monarquia da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do Reino Unido. E para isso, hoje nós vamos fazer um grande apanhado de todo, ou pelo menos quase todo, a representação da monarquia inglesa no cinema e na TV. Pipoca de Pedra. Lembrando que esse especial faz parte da série 10 filmes aqui do Pipoca de Pedra, mas essa série se propõe a trazer a história do mundo pelo olhar do cinema, principalmente em questões de ficção. Ou seja, nós não vamos trazer aqui documentários, não vamos falar tanto de livros. Bem, para a gente começar a entender mesmo a monarquia inglesa, a gente precisa entender o que foi a Inglaterra em seus primórdios. Então vamos voltar lá para o ano de 519, onde a Inglaterra recebia o seu próprio Rômulo e Remo. Mas ao contrário das lendas romanas, onde dois irmãos cresceram amamentados por uma loba, aqui nós temos Cerdic, junto com seu filho Ciric, que acabaram desembarcando nessa ilha afastada, que na época era dominada por Roma, coincidentemente. Eles desceram lá com 5 barcos, onde ficou conhecido como o condado de Wessex. Cerdic e seu filho eles conquistaram rapidamente este pequeno condado ali, que tinha poucas pessoas, e com o passar dos anos eles foram conquistando alguns dos condados ao redor ali, como Essex, as Ilhas Wight, como o condado de Kent. E esses pequenos locais foram formando reinos isolados que tinham um certo comércio, se conversavam, mas não eram ainda, claro, uma unidade. Esse período foi bastante próspero para toda aquela ilha que viria a ser chamada de Inglaterra, porém uma grande ameaça viria pelo lado da Escandinávia em seus grandes Dakares. As invasões vikings começaram ali no ano de 793, principalmente com a invasão de Lindisfarne, que começa aqui a nossa primeira indicação, que é a série Vikings, que está ali disponível na Netflix completinha, em 6 temporadas, se não me engano, contando a história de Ragnar Lothbrok. Esse foi um dos principais conquistadores vikings, não tem tantos indícios assim de sua existência, e nem muito menos de que ele tenha feito tudo o que é mostrado na série. Provavelmente aquilo é uma mistura de vários cavaleiros chamados Ragnars, ou até mesmo com outros nomes. Além de ter grande inspiração nas lendas que contam a história desse Ragnar Lothbrok, ou Lothbrok, como ele é citado em algumas partes, né, como o Calças Peludas. Provavelmente o personagem ele foi baseado também em 3 personagens históricos. Um deles é o líder viking Regin Heros, que provavelmente foi responsável pelo cerco de Paris, que é mostrado na série ali no ano de 845. O rei Horik I da Dinamarca, que inclusive aparece na série como sendo outra pessoa, e o rei Redinfric, que também foi um governante ali da Dinamarca. Mas qual a importância disso para a história da Inglaterra? Essas invasões vikings, principalmente iniciadas ali pelo Ragnar em 793, e até mais ou menos 825, que é quando a série acaba, elas chegaram nessa região dos povos anglo-saxões, onde tinha o reinado de Wessex e esses outros que a gente já citou. E essas invasões vikings foi o que acabou unindo esses reinos como uma forma de resistência contra essas invasões, principalmente o reino de Wessex e o de Mercia, que eram os 2 maiores ali na região. Inclusive acredita-se que é uma das principais invasões ao reino de Wessex e de Mercia tenha sido feita pelos filhos de Ragnar Lothbrok, como é mostrado brevemente na próxima série que a gente vai indicar aqui, que é The Last Kingdom. Traduzido ali como O Último Reino, essa série ela é baseada nos livros excelentes do Bernard Cornwell,
nas Crônicas Anglo-Saxões, se não me engano são 13 livros, mas a série vai se encerrar agora na sua 5ª temporada, né, adaptando ali de forma bastante corrida, mas conta a história realmente desse último reino que é o Essex, em sua resistência contra esses invasores escandinavos que eram os vikings, e como a resistência de Wessex que expulsou os vikings daquela região acabou tornando aquela unidade o que hoje nós conhecemos como Inglaterra. É realmente bastante interessante você terminar de assistir Vikings e já engatar no The Last Kingdom, apesar de serem de canais totalmente diferentes e feito até mesmo em paralelos, mas um encaixa perfeitamente no início do outro. Por exemplo, o rei Alfredo o Grande, né, que foi um dos poucos reis a receber essa titularidade de O Grande, só ele, o Alexandre e mais uns 2. Ele é mostrado criança na série Vikings e já como rei na The Last Kingdom, por exemplo. O próprio Ober Ragnarsson, pelo nome Ragnarsson, ele é filho do Ragnar. Ele também é mostrado criança no Vikings e já um grande líder viking, conquistador no The Last Kingdom. Enfim, a série é bem sequência um do outro e essa é bem realmente mais a história vista pelo lado dos ingleses, né? A Vikings, obviamente, é o lado dos Vikings e essa realmente é o lado do condado de Wessex ali e sua resistência. E só para fechar essa trilogia, a gente tem agora a Vikings Valhalla, que saiu a 1ª temporada também pela Netflix, que dá ainda mais sequência depois do The Last Kingdom, né? Ela se passa 100 anos após a primeira série Vikings e vai mostrar um pouco mais desses descendentes do Ragnar lutando contra os principais monarcas da Inglaterra. Logo na primeira temporada de The Last Kingdom, por exemplo, a gente tem a derrota do grande exército pagão, né? Que foi essa união dos Vikings pelas mãos do Alfredo o Grande. E as conquistas do Alfredo vão acabar passando para o seu filho, que é o Edward o Velho, que, né, vai ser um pouco mais mostrado ali na época do Vikings Valhalla. Ele teve bastante destaque nessas resistências das invasões dos Vikings e acabou morrendo ali no ano de 1924. Tem um filme bem legal, de 1969, né, um filme mais antigo aí para quem curte, que se chama Alfredo o Grande. Um filme, inclusive, com Ian McKellen, né, o nosso queridíssimo Magneto, Gandalf aí, que conta a história do Alfredo Grande e do seu filho, do Edward o Velho. Bem, o Edward o Velho ele teve também um filho chamado Etestano, que foi realmente o cidadão ali que conquistou a Nortúmbria, que era a última parcela que faltava naquela região. Após eles expulsarem os vikings, né, eles reconquistaram Essex, eles reconquistaram Messia, Essex, as Ilhas White, Kent, e faltava ali a Nortúmbria. Quando ele conquista a Nortúmbria, ele se torna realmente o primeiro rei da Inglaterra, ali no ano de 927. O Etestano ele dá início então à dinastia de Wessex, né? A dinastia de reis da Inglaterra, da família fundadora praticamente assim de Wessex, que é a parte que vai ser mostrada ali no Vikings Valhalla, né? A partir da primeira temporada e bem mais para frente também. A dinastia de Wessex ela teve 8 reis. Ela foi interrompida em alguns momentos pelos dinamarqueses, principalmente pelo rei Canuto, que é bastante mostrado ali na série também, mas ele acabou fazendo um acordo com o rei Edmund II, onde um conquistaria toda a parte da Inglaterra e outro conquistaria somente o reinado de Wessex. Mas logo depois, toda essa região foi novamente restaurada e unificada. O último rei dessa dinastia foi conhecido como Eduardo o Confessor, que acabou morrendo também sem deixar herdeiros, ali no ano de 1066, e teve que deixar o trono para o seu cunhado, que era o Harold II. No entanto, não era ali que os vikings iam deixar em paz a Inglaterra, né? Assim que o William II, que na época ele era o herdeiro do trono da Normandia, né, na região ali onde hoje faz parte da França, ele reivindicou o trono da Inglaterra por ser primo do antigo rei, e na época ele achava que primo era mais importante do que cunhado, e iniciou uma guerra ali contra o Harold, que acabou morrendo antes de completar um ano no trono, né? Em 248 dias de governo, o William II tomou o trono do Harold, e assim ele se tornou o monarca da Normandia e da Inglaterra ao mesmo tempo. Para apaziguar um pouco as coisas, o filho do Harold, que era o Edgar, que viria a ser o rei quando seu pai morresse, né, como ele morreu na Batalha de Hastings, ele tinha também uma filha chamada Edith, e ela se casou com o filho do William II. Assim, né, as casas de Wessex e da Normandia elas foram unidas pelo matrimônio e não só pelas invasões. Um pequeno parêntese aqui, que pode causar alguma confusão nessa nossa lista. Alguns nomes, eles têm uma representação inglesa e uma representação portuguesa. Por exemplo, no caso do William, algumas vezes pode ser chamado de Guilherme, mas é o mesmo nome. Isso aqui é bem diferente, William de Guilherme, mas tem toda uma etimologia que está aparecendo aqui na tela, que torna eles realmente o mesmo nome, assim como John é João, assim como Mary é Maria, assim como Elizabeth é Isabel, Henry é Henrique, Edward é Eduardo.
a maioria bastante parecidos, né? Um ou outro que muda radicalmente assim, só para não confundir, às vezes eu vou falar Henrique, às vezes eu vou falar Henry, depende da cabeça na hora ali. Toda essa tomada da Inglaterra pelo William II, que estava nas mãos do Harold, é mostrado numa minissérie em 3 episódios, que ela é meio documentário, meio drama, que é a Europe's Last Warrior Kings. 3 episódiozinhos ali sobre essa grande tomada, onde o William II ele vem pela parte norte da Inglaterra, enquanto o Harold estava em York, a cidade que foi homenageada com Nova York, ali nos Estados Unidos, quando os ingleses tomaram a América do Norte. Agora começa a confusão dos números, mas vamos lá. O William II, ele era o William II na Normandia. Quando ele vem a se tornar o rei da Inglaterra, ele se torna o William I da Inglaterra, certo? Então ele ao mesmo tempo ele é o William II da Normandia e o William I da Inglaterra. O filho dele viria a ser o William II da Inglaterra. E o filho desse William II foi o Henrique I, ou Henry I. O Henrique I foi um cara mais calmo, né? Ele acabou governando por pouco tempo, passou ali pro seu filho, que era o Guilherme Adelino, né, o William Adelino. Só que antes do morrer para passar o trono pro Guilherme, o Guilherme sofreu um naufrágio no ano ali de 1120 no White Ship, e a sucessão ao trono já estava tão embaralhada ali na época que isso gerou um período chamado de anarquia na Inglaterra. O trono ficaria então disputado pela Matilde, filha da sua esposa, que era a Matilde de Flandres, e seus 4 sobrinhos, que eram os 4 filhos da sua irmã, né? Uma tinha legitimidade por ser filha, os outros por serem homens. Por ter tanto mais riquezas quanto mais influências ali no meio político, os papas e os barões acabaram apoiando o terceiro filho da irmã do William. É confuso, mas enfim, o terceiro sobrinho mais velho, digamos assim, o terceiro sobrinho mais velho do rei, que era o Estevão de Blois. Ele teve o apoio tanto dos barões quanto do papa da época, que era o Inocêncio II, e ele usurpou, né, o trono ali da sua irmã e se tornou o primeiro e único rei da dinastia de Blois. Esse período da anarquia, ele é bem interessante, ele deveria ter mais filmes e séries sobre ele, que é um período bem legal, mas ele tem um dos maiores livros ali da literatura inglesa, que é o Pilares da Terra, do Ken Follett, e, claro, ele gerou uma minissérie em 8 episódios, que é bem legal, bem fiel ao livro mesmo. O foco da série não é essa dinastia, né, ela é mais plano de fundo, mas dá pra entender bem legal. Mesmo que os protagonistas sejam ali uma história fictícia, mas o plano de fundo desse período de anarquia é bem interessante ali, principalmente no livro. Prosperous One! A questão de sucessão do trono do Henrique II é mostrada num filme muito legal, um clássico. É um filme que é famoso pela cena onde, para destruir as forças dos castelos, o exército joga porcos vivos durante o cerco e taca fogo para a gordura do porco destabilizar o castelo. É o cara que vai realmente participar de vários dos embates entre a Inglaterra e a Escócia, inclusive embates esses que geraram William Wallace, ou seja, é o rei retratado no filme Coração Valente.